Então, gente, questão 8, tá? Tudo que é humano tudo que é especificamente humano distingue o homem de outras espécies, origina-se na sua vida em sociedade. Seus modos de perceber, de pensar, de explicar e atuar sobre o meio, seus sentimentos em relação ao mundo, ao outro e a si mesmo, enfim, o seu funcionamento psicológico vão se constituindo nas relações sociais. De acordo com as autoras, né, esse é o princípio orientador de que abordagem, né? Então, a gente está vendo aqui qual é o princípio orientador. Aí nesse texto está dizendo que o ser humano se desenvolve, se constrói psicologicamente, culturalmente, né, emocionalmente, a partir das suas relações sociais, que esse que é o principal fator, tá, na construção do indivíduo. Toda vez que eu falo de relações sociais como principal fator na construção do indivíduo, eu estou falando de Lev e Vygotsky, tá? E da teoria sócio-histórica do psiquismo, ou teoria sócio-histórica do desenvolvimento, e etc. É sócio-histórica por quê? Porque o Vygotsky defende que é a partir da sua vida em sociedade, que o desenvolvimento humano, que a construção do psiquismo humano, ele vai ser definido de acordo com o meio que aquele ser humano nasceu, o meio que ele é criado, o meio que ele convive, o tempo histórico em que ele está, e que tudo isso vai ser decisivo no seu desenvolvimento, na construção do seu psiquismo. Então, sócio-histórico quer dizer isso, que é de acordo com a sociedade em que ele está e com o tempo histórico em que ele está, e que isso aí vai ser definido. Eu tenho outras aqui alternativas, não é medidas de inteligência de Binet, não é o comportamento do Skinner, né, questão do behaviorismo, esqueci, gente, a questão do condicionamento, né, sob proposta de recompensa e castigo, onde você condiciona o comportamento humano, e aqui a gente tem o desenvolvimento humano de Piaget, que também não é essa, e da aprendizagem de comportamentos emocionais de Watson também não é essa. Toda vez que eu falo de o ser humano se constitui nas suas relações sociais, eu sempre estou falando de Lev e Vygotsky, tá? Ele postulava nessa parte. É muito comum confundir, gente, o Lev Vygotsky com o seu pensamento sobre a questão da construção do indivíduo a partir do meio, do tempo, né, e da sociedade que ele vive, com os postulados de Piaget, porque eles falam coisas parecidas, porém não idênticas, tá? O Piaget, ele, diferente do Vygotsky, o Vygotsky diz que o principal fator é a sociedade e o tempo histórico que o ser humano vive, e que isso que vai definir o seu desenvolvimento. O Piaget diz que o principal fator é a maturação biológica, tá? Por isso que ele fala sobre os períodos, né? Os estágios pré-operatório, sensório-motor, operações concretas e operações formais, porque ele defende que isso é universal para todo ser humano, independente do tempo, do meio, da sociedade em que ele está. O seu equipamento biológico, na medida que for amadurecendo, é que vai definir o seu desenvolvimento. Então, o equipamento biológico, junto com a interação com o meio, vai definir o desenvolvimento. Isso é Piaget. Ele diz que o fator biológico tem mais força nessa construção do que o fator histórico e social. O Vygotsky já diz que o ser humano, mais ou menos como Piaget, nesse ponto eles dizem a mesma coisa, que o ser humano
se desenvolve nas suas interações com o meio. E onde é que eles discordam, onde é que eles não dizem a mesma coisa? Quando Piaget diz que isso é por causa da maturação biológica e que esse é o principal fator, e o Piaget diz que o principal fator não é a maturação biológica, que isso não é universal, que dependendo de onde esse ser humano está, a gente pode ter dois seres humanos com a mesma idade, biologicamente desenvolvidos da mesma forma, mas se um tiver numa sociedade, o outro tiver numa outra sociedade, em outro tempo vivendo diferentes situações com diferentes pessoas, esse desenvolvimento ele pode variar. Então essa é a diferença principal entre o Vygotsky e o Piaget, porque por serem os dois falarem de interação com o desenvolvimento, muitas vezes algumas pessoas confundem e acham que eles falam a mesma coisa, mas não é bem a mesma coisa, tá? O Piaget vai valorizar aí a maturação biológica sobre a questão da interação social, e o Vygotsky diz que não, que o que predomina é a interação social, tá bom? E aqui a letra E, que também não é, né? Aprendizagem de comportamentos emocionais de Watson, não, tá, gente? Sempre quando eu falar de construindo nas relações sociais, eu estou falando de Lev Vygotsky, que essa aí foi a questão 8